Mônica, ômega 3, e aí? Bom ou não? Olha, o ômega 3 é a clássica resposta que a gente mais gosta de dar na nutrição. Depende. Legal. Sempre depende. O ômega 3 ele tem uma propriedade anti-inflamatória muito interessante, né? Nessa cadeia inflamatória que a gente vê, esse processo inflamatório, o ômega 3 ele tem uma resposta que interrompe, vamos dizer, esse processo inflamatório e traz a resposta benéfica, anti-inflamatória. Mas se é um paciente que tem alguma cirurgia, algum risco de hemorragia, a gente tem que tomar cuidado com o ômega 3, porque ele, né, tem essa característica de afinar o sangue. E nós não temos ainda, né, na área da saúde a gente tem sempre muito cuidado, nós não temos ainda nenhuma evidência de que o ômega 3 reduz o LDL, de que o Uhum. ômega 3 vai melhorar o perfil dos exames, né, bioquímicos do colesterol. Perfeito. O único que a gente já encontrou assim alguma resposta foi uh, a fração de triglicérides. Mas para que isso aconteça, são 3 gramas ou mais de ômega 3. E é É uma, caro. É caro é uma, trabalhar com 3 gramas de ômega 3, até porque a gente precisa de um ômega 3 de qualidade. Um ômega 3 que tenha uma boa fração de EPA e DHA. Pronto, é isso. E às vezes o Perfeito. paciente vai num ômega 3 que já está até oxidado, porque está num Verdade. custo-benefício, pensando no valor, ele está um valor muito atrativo, que pode praticamente não surtir uma resposta, né, Perfeito. anti-inflamatória como se espera. Perfeito. O ômega 3 até, eu gosto de falar sobre esse assunto também, Mônica, porque ele nos remete a dois conceitos muito importantes, né? O ômega 3 ele já esteve, já foi uma das vitaminas, um dos suplementos mais vendidos do mundo, continua sendo, né? Mas a gente teve alguns trabalhos nos últimos 2 anos que praticamente enterraram o ômega 3, tá? Isso é importante o pessoal de casa saber, e agora eu estou falando exclusivamente da parte cardiovascular. Não estou falando de prevenção de demência, não estou falando de absolutamente de queda de cabelo, não. Estou falando de cardiovascular, né? As pessoas davam o ômega 3 para poder, com a ideia de que eu vou dar ômega 3 e eu vou conseguir reduzir risco cardiovascular. E aí vieram alguns trabalhos praticamente enterrando esse conceito. E o que foi verificado, isso eu acho uma faceta muito legal desse assunto, Mônica, por quê? Quando se verificava, poxa, mas se eu olho a população que vive lá no hemisfério norte, nos locais mais frios, que consomem, por exemplo, o salmão de água profunda, né, que é rico em ômega 3, por que eles infartam menos? O que eles começaram a perceber que não é simplesmente o ômega 3 em si. Primeiro, existe o contexto da alimentação que é usada nesses países. Segundo, a gente está falando do ômega 3 que vem do peixe, é diferente do ômega 3 sintético, isso é muito importante. Né? O ômega 3 que mostrou redução de desfecho cardiovascular, ou seja, redução de infarto, redução de angina, insuficiência cardíaca, foi o quê? O ômega 3 do alimento, Do não o alimento. sintético, não o sintético das pílulazinhas amarelas, né, das cápsulas amarelas. Esse foi um ponto importante. E o que a gente usa, né, Mônica, no consultório, eu recebo muitos pacientes vindo, por vezes, de outros colegas, mas na maioria das vezes vêm encaminhados do Dr. Google, né, onde o Dr. Google ensinou para eles que o ômega 3 é bom para colesterol. Na verdade, muito pelo contrário. O ômega 3, como você citou muito bem, ele em altas doses, ele é bom como uma terapia coadjuvante, né, uma terapia que vai ajudar a reduzir o triglicerídeo. Só. Triglicerídeo que é um tipo de gordura, né, ruim também, a gente não pode ignorar, mas ele, uma dose geralmente 3 a 4 gramas dia, ele vai ser bom para reduzir triglicerídeos. Só que o que pouca gente sabe, Mônica,
é porque ele pode aumentar de 10 a 15% o LDL, que é o grande vilão, que é o que inflama a artéria, que é o que gera infarto, muito mais do que o triglicerídeo. Então, às vezes, as pessoas têm um LDL alto e vêm usando ômega 3 achando que estão ajudando. Pelo contrário, se eles têm LDL alto e estão tomando ômega 3, eles vão aumentar ainda mais o LDL. E isso provavelmente se dê, e aí você falou das frações, eu achei muito bem colocado, que isso se dê muito provavelmente às custas da fração DHA. Então, para o pessoal que está vindo agora, que está entrando, para entender o que é o ômega 3, o ômega 3, então, ele é um tipo, né, de gordura, de nutriente, né, Mônica, que ele tem basicamente dois ácidos, né? Eu não vou nem usar falar o nome desse ácido aqui, que é super difícil, eu vou falar a sigla. É o EPA e o DHA. Importante saber isso. Ômega 3 é igual, DPA mais DHA. E o que a gente sabe hoje? É que a fração DHA ela é uma fração que ela aumenta o LDL. Por outro lado, a fração EPA não aumenta o LDL, diminui o triglicerídeo e não aumenta o LDL. Então, o que se viu, e isso aí voltou-se a falar em ômega 3, a partir de estudos do final do ano passado, e foram publicados no Congresso da American Heart, foi no final do ano passado, os maiores congressos do mundo, e foi os americanos desenvolveram um ômega só com a fração EPA. E olha que legal, os pacientes que usaram a fração somente o EPA puro, que, pessoal, não tem no mercado nacional isso. Foi recém-aprovado pelo FDA, não tem no Brasil. Essa droga, essa fração EPA, em doses super elevadas, quando administrada para os pacientes, realmente reduziu chances de infarto. Então, perfeito. Mas veja, não foi ômega 3. Então, se alguém está vendendo ômega 3 para vocês, falando que isso vai reduzir a chance de infartar, mentira, não existe esse dado. Tá? Então, acho que por isso que eu gosto de falar do ômega 3, porque realmente é um assunto muito polêmico e as pessoas se confundem, né, Mônica, com isso. Sim, e eu acho que o mais importante é isso. Olha como é complexo, né? A gente está explicando aqui na live, mas o ômega 3, o que é o ômega 3? É o EPA mais o DHA. E aí, quando a gente vai para o ômega 3 da linhaça, ele não tem o EPA e DHA, porque não é de origem animal. Olha que loucura. Então, as pessoas, naturalmente, né, que não entendem esse assunto tão aprofundado, elas acham que é tudo a mesma coisa. Ah, tanto faz, se é o ômega 3 do peixe, tanto faz. Ah, quanto tem de concentração de EPA, quanto tem de DHA? Ah, tanto faz. Ah, falam que para gestante tem que ter um monte de DHA, e às vezes é uma gestante que já tem colesterol alto. Então é importante a orientação de um profissional, né? Muito mais do que ir lá na loja de suplementos, na loja de produtos naturais. Ah, eu vou comprar esse daqui porque estão dizendo que é bom, porque eu vi no Google. Depende, né? Como eu falei anteriormente, depende. Será que para você esse é o melhor tratamento? Às vezes o paciente está com triglicérides alto, mas será que o ômega 3 vai salvar a pátria? Exato. Suplementação é sempre a cereja do bolo. Exato. Então, se esse paciente está com triglicérides alto, ele precisa de um tratamento do hábito alimentar dele, né? Se existe o consumo de bebidas alcoólicas, como está o consumo desse carboidrato, para ajustar esse índice, né? E olhar para o todo, né? A alimentação, as outras frações do colesterol, não só triglicérides e achar, plim, ômega 3 resolve, né? Não tem não existe um milagroso, né? Então a gente precisa realmente entender cada caso e ver realmente que às vezes é um suplemento caro, né? Que o paciente persiste nesse consumo sem ter tanta necessidade, porque as fontes alimentares são as melhores. E por incrível que pareça, o consumo às vezes de um atum em lata, que é bem mais barato, de um óleo de canola, perfeito, de nuts, né, de castanhas, frutas oleaginosas, em equilíbrio, em harmonia, né, com esse hábito alimentar todo, que aí a gente precisa ver cada caso, vão ser excelentes fontes de ômega 3, sem precisar suplementar. O que é mais barato? Comprar todo mês o suplemento ou introduzir alguns alimentos, uma castanha,
atum ou peixes, né, de águas profundas. E o que é mais prazeroso? Porque tomar cápsula de ômega 3, você já Então, fez, ela é o grande, gosto não é muito legal, né? o gosto não é muito legal, dependendo do horário que você faz. Porque às vezes a pessoa fala, esqueci de tomar junto com a refeição, vou tomar agora à tarde. Já fez a Aham. digestão? Aquilo lá tende a ficar uma sensação, aquele gosto de óleo de peixe na boca. Claro que aí depende da cápsula também, depende do Uhum. suplemento, mas é tão gostoso comer, né? Com certeza.